Com câmeras espalhadas por toda a parte e nas mãos de todo mundo, cada vez mais surgem por aí filmagens inacreditáveis e misteriosas que muitas vezes parecem não ter uma explicação. Como por exemplo o que aconteceu nessa estrada, ou numa fazenda que nós veremos a partir de agora. E hoje eu convido você para vir junto comigo conhecer esses e outros casos igualmente misteriosos e incríveis que andam dando um nó na cabeça de muita gente por aí. E, dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Durante uma abordagem policial, o motorista desse carro fez o impossível. De alguma forma que sabe Deus lá como foi possível, o cidadão deixa metade do carro para trás para ficar mais leve e mete uma fuga insana, deixando os policiais para trás graças a esse carro, que parece ser feito sobre medida para quem quer fazer besteira por aí. De acordo com a história, esse caso aconteceu na Rússia, e mesmo tendo conseguido fugir com esse carro que mais parece uma lagartixa deixando a cauda para trás, nesse caso aqui, a cauda vem com placa também. Então não foi lá muito difícil para a polícia achar o dono dele depois. Ao perceber que havia alguma coisa estranha no céu, mas que era de difícil visualização por causa da escuridão da noite, felizmente o autor dessa gravação tinha em sua casa uma câmera de visão noturna que foi capaz de registrar essa filmagem. No vídeo conseguimos ver com certa clareza 3 objetos misteriosos, sendo 2 parecidos com triângulos que ficam girando sobre o próprio eixo vagarosamente, enquanto um terceiro, mais afastado, parece ser só um globo de luz. E a princípio há quem diga que são apenas drones, mas logo em seguida acontece algo que definitivamente nenhum drone seria capaz de fazer. Em uma velocidade inacreditável e até onde sabemos impossível para qualquer aeronave projetada pela humanidade, um dos triângulos acelera e desaparece em um piscar de olhos, enquanto o segundo triângulo também some de vista, mas esse vai sumindo pouco a pouco até desaparecer por completo. Já o terceiro objeto continua lá, brilhando intensamente por causa da visão noturna da câmera, mas eu tenho para mim que essa luz era só uma estrela mesmo. Agora, o que eram os triângulos? Isso aí já é uma história completamente diferente, uma questão bem mais complexa, que até o momento permanece sem uma explicação definitiva. Enquanto fazia a cobertura de uma matéria no Chile, essa repórter britânica acabou fazendo parte de uma misteriosa situação sem sequer perceber lá na hora. Guys, I've got some disastrous news. There I lay in my bed the other night and the cat started scratching in places I didn't want to see me scratch. A little bit like me when I went to Nottingham Uni. I digress, he's got fleas. The bloke's got fleas, he sleeps in my bed. Now I think I've got fleas. So if there's anyone out there that would like to give me a scratch, that sounded weird. I'm going to end the video because I feel like it's gone too far. Durante a transmissão da matéria, olhares mais atentos perceberam esse curioso objeto cilíndrico surgindo no céu e desaparecendo logo em seguida, emitindo uma espécie de clarão entre as nuvens. Uma visão extremamente intrigante que anda sendo muito debatida nas páginas que falam sobre mistérios envolvendo objetos não identificados sendo vistos por aí. Principalmente por causa da semelhança com o que foi filmado nesse outro vídeo que também foi registrado recentemente na América do Sul. E que nós falamos tudo sobre ele nesse outro vídeo aqui que eu te convido a assistir quando terminarmos por aqui. Para facilitar, eu vou deixar um card desse vídeo lá no final, e eu te convido a assistir para tentar desvendar se seria o mesmo objeto nesses dois casos, e principalmente, o que seriam essas esferas, que andam fazendo o maior tour pela América Latina sem que nenhum órgão do governo ou agência espacial diga o que pode ser com certeza. Na saída de um mercado, os autores desse vídeo jamais poderiam imaginar o que estavam prestes a presenciar com seus próprios olhos. Yeah, they did. Oh, what the? Wait a minute. It's boiling. What?
What the fuck is that? Enquanto guardavam as suas compras, os caras foram surpreendidos por essa estranha e poderosa bola de luz correndo pelo chão do estacionamento. Algo com um poder elétrico tão forte que foi capaz de acionar os alarmes de todos os carros por onde passava. Uma visão tão surreal que chegou a ter a sua veracidade questionada, mas mesmo assim os homens que compartilharam o vídeo afirmam que foi tudo real. Segundo a postagem dos caras, esse evento aconteceu no último dia 25 em um Walmart do Texas. E até o momento, ninguém teria conseguido uma explicação definitiva para o que aconteceu, já que a própria direção do mercado confirmou que não havia nenhuma pane elétrica naquele momento que pudesse explicar um fenômeno elétrico dessa proporção. Como é um tipo de embarcação utilizada somente nos lugares mais ermos do planeta, muitos de nós jamais teriam a oportunidade de ver algo assim pessoalmente. Então achei legal trazer hoje a história e filmagem incrível desses caras. А он прям на палатку едет, ёб твою мать, смотри. Иди буди его, быстрее, бля, Олега. Вы будете снимать? Ой, Да хули нахуй я? бля, это атомный, ебать. Это атомный, ну. Атомный, бля. Он сейчас про... Ёб, трещины пошли, смотри, прям, бля, под лысым, наверное, пролазит. Пизда лысому сейчас придет. Ёбаный ноль. Блядь. Ебать, вы уже испугали? Тут сколько метров до него? 2. 2 метра? Какой 2 метра, наверное, блядь? Смотри. Em meio a esse mundo de gelo, é praticamente impossível saber onde termina a terra firme e começa o mar só de olhar. E por isso mesmo, esses amigos acabaram armando o acampamento bem em cima da água congelada, sem nem imaginar que um gigantesco navio quebra-gelo passaria bem na sua frente, provando que eles estão sobre a água e, pelo visto, em uma área bem profunda, já que até um navio desse porte consegue passar por ali. Exposto no Palácio de Belas Artes na Cidade do México, esse quadro carrega consigo não só a sua arte, mas também a fama de ser assombrado. Durante uma visita ao local, um turista percebeu algo estranho vindo do quadro. Uma coisa que foi descrita por ele como uma sensação muito forte de estar sendo observado. Como se ao olhar para aquela peça de arte, algo estivesse olhando para ele de volta. E foi em meio a esse momento assustador que ele começou a gravar e filmou essa espécie de névoa clara se movendo através da pintura. O quadro, que de acordo com a história se chama Lua sobre Santa Fé, é famoso por causar fenômenos estranhos aos visitantes, como por exemplo, pessoas sentindo frio ao observá-lo ou até se sentindo observadas de volta, como foi o caso do homem desse vídeo. E tem também aqueles que garantem que a lua pintada tem o poder de mudar de cor ou até desaparecer completamente durante as noites. Ainda segundo a lenda, a curadora do local, que se chama Mariana Reis, que antes era cética a toda essa história de quadro assombrado, passou a acreditar na maldição após 2 vigias da sua confiança terem relatado ouvir sussurros e sentir o entorno da moldura gelado durante a noite. Tanto que após esse evento, a pintura teria passado a ficar trancada durante as madrugadas. Uma história de arrepiar que deu até vontade de ir até lá só para ver esse quadro pessoalmente. Mas bom, agora saindo dos casos assombrados e partindo para as criaturas, vamos conhecer a história do homem que alega ter ficado frente a frente com um lobisomem. E mais que isso, que gravou o bicho. Mas primeiro, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo esses casos. E se você chegou agora no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder nada de misterioso e incrível que rola por aí. E se você quer dar um apoio ainda maior aqui para o seu amigo, você pode fazer isso de 2 formas, que é deixando um valeu demais no botão valeu demais aqui embaixo, ou se tornando membro do canal, o que te dá acesso a algumas vantagens, como selos, emojis exclusivos e seus comentários ficam em destaque aqui no vídeo. Te convido a conhecer o plano clicando em Seja Membro bem aqui embaixo desse vídeo, beleza? Muito obrigado e vamos em frente! Como já dissemos várias vezes por aqui, se tem uma criatura lendária que todo mundo conhece, esse bicho é o lobisomem.
Um ser tão famoso, mas tão famoso, que é praticamente impossível não conhecer pelo menos uma pessoa que diz já ter ficado frente a frente com a fera. E nesse caso que nós veremos agora, a pessoa não só diz ter ficado frente a frente com o bicho, como também conseguiu uma imagem dele. Mas primeiro, vamos conhecer um pouco mais sobre essa história que em si já é de arrepiar. Durante o último verão no interior do Acre, seu Raimundo, um velho seringueiro de 78 anos, jura de pé junto ter encontrado um lobisomem à beira do igarapé, e conta isso dizendo exatamente essas palavras, abre aspas. Ele era maior que um homem, coberto por um pelo escuro e com olhos que brilhavam como fogo, fecha aspas. Seu Raimundo descreveu a criatura erguendo-se sobre duas patas, rosnando com um hálito que cheirava carne podre e enxofre que podia ser sentido de longe, e que sumiu na mata fechada poucos instantes após perceber que estava sendo observada, deixando para trás apenas pegadas deformadas na lama e essa fotografia que o homem garante ter tirado com seu velho celular. Apesar da imagem, segundo a história contada pelo cara, ninguém acreditou nele, com os moradores locais atribuindo o relato do seu Raimundo à cachaça ou à solidão de ficar sozinho na floresta. Mas algo teria acontecido nas semanas seguintes que acabou mudando a opinião de algumas pessoas. Após o relato do homem, várias portas e janelas do vilarejo onde vive amanheceram com arranhaduras profundas cravadas na madeira, muitas vezes em partes tão altas que seria impossível para qualquer animal selvagem alcançar. Um evento que, ainda de acordo com a história do seu Raimundo, fez muitos moradores começarem a cochichar que, talvez, o velho seringueiro não estivesse tão louco assim quanto eles imaginavam. Que bizarro, hein? Mas agora me diz, o que você acha da história do seu Raimundo? Acredita que ele viu de fato um desses seres lendários ou aposta em alguma outra explicação? Por favor, me conta tudo aqui nos comentários. E se você gosta de casos sobre lobisomens, você não pode deixar de assistir esse vídeo aqui, com outro caso insano que eu tenho certeza que você vai gostar. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.